E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Hoje, quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. E ontem, a Polícia Federal desencadeou a Operação Trapiche. Ela expediu 4 mandados de busca e apreensão. 2 pessoas foram presas no estado de São Paulo. E outros 2 brasileiros, eles estão foragidos. Eles estão no Líbano e a Polícia Federal acionou a Interpol para tentar prendê-los. Eles estão naquela lista vermelha da Interpol. A operação contou também com 11 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal. Eles pegaram dinheiro, celulares, documentos, agendas e anotações, tá? E essa operação ela se iniciou a partir de informações enviadas pela inteligência dos Estados Unidos e de Israel para a Polícia Federal Brasileira. Basicamente, o que está sendo investigado? Uma tentativa de promoção de atentados terroristas no território brasileiro. Mais especificamente, atentados contra prédios da comunidade judaica no Brasil, incluindo a Embaixada de Israel lá em Brasília e também sinagogas. A gente não sabe quais, a gente não sabe exatamente muitos detalhes sobre como esses atentados seriam promovidos por essas pessoas. Quem que estaria por trás de tudo isso? Ao que tudo indica, segundo a Polícia Federal, seria o Hezbollah, né, aquele grupo islâmico que atua no Líbano, né, que prega o fim do Estado de Israel, que domina a área sul do Líbano, tem uma participação no sistema político libanês bastante forte também, além de ter lá um braço armado que vem ganhando bastante atenção agora ao longo da guerra. Tá? O Hezbollah ele é classificado como terrorista pelos Estados Unidos e por Israel e tem uma presença aqui no Brasil tímida. A gente já teve alguns outros indícios de pessoas do Hezbollah morando por aqui, principalmente em regiões de fronteira, né? Nada muito consolidado. Gente, vamos lá. Sabemos quase nada a respeito desse planejamento de atentados, mas quase nada mesmo. Todas as informações que são públicas eu acabei de narrar para vocês em menos de 2 minutos. Mandados de busca e apreensão, mandados de prisão contra 4 pessoas, seria uma tentativa de realizar atentados terroristas contra prédios ligados ao judaísmo e teria como mandante o Hezbollah. Uma coisa muito simples. Chama muita atenção porque o Hezbollah ele nunca assumiu um atentado terrorista. Então não é que nem o Hamas, né, que vai lá e matou as pessoas e fala, nós matamos as pessoas por isso, aquilo. Não. O Hezbollah nunca assumiu nenhum atentado. Diferente do Hamas, o Hezbollah também não tem um histórico tão grande de atentados assim, recentes, feitos em países do exterior. Né? Você tem lá históricos de homens-bombas, né, nos anos 80 na Guerra Civil do Líbano e tudo mais, e tem uma acusação, né, de envolvimento naquele atentado contra a MIA, uma entidade judaica que aconteceu na cidade de Buenos Aires em 1994 e que deixou um grande número de pessoas mortas também. É um atentado que ganhou muita notoriedade, né? Até por ser na América Latina, um local em que esse tipo de coisa não costuma acontecer muito, né? O Hezbollah, ele é associado lá na Justiça da Argentina como mandante do atentado, né? Então, assim, não é que o Estado Islâmico está realizando atentado a todo momento em vários lugares. Não, seria um atentado no Brasil, seria um ato isolado do Hezbollah no Brasil, que não se repete em outros países do mundo, né, que não o Líbano, que não Israel e tudo mais, certo? Isso cria bastante estranheza para as pessoas que são mais especialistas nessa área. Não é meu caso, evidentemente, mas basta aí uma busca que você vai descobrir que realmente é algo que chocou bastante as pessoas que veem isso de perto, né? Não bastando, o Brasil, ele é um alvo, óbvio que o alvo, né, é a comunidade judaica, mas fazer isso no Brasil seria uma coisa que colocaria o governo brasileiro na defensiva, né? E, obviamente, eles iam condenar todos os promotores do atentado. Então, o Brasil também seria uma vítima como país, né? E o Brasil é uma vítima inesperada porque a gente mantém uma relação diplomática boa com o Irã, mais boa do que a média, certo? E o Hezbollah ele é muito associado ao governo do Irã. O Hezbollah não promoveria um atentado dessa magnitude sem contar com a concordância do governo iraniano. E seria um tiro no pé do Irã perder o governo brasileiro como um aliado diplomático, como um país que pelo menos eles têm relações diplomáticas, né? Que tentou ali fazer o meio-campo de um acordo nuclear e tudo mais. Então isso também vem criando uma estranheza.
Fato é que a Polícia Federal trouxe essa versão a público, né? Então, um momento de cautela, um momento de cautela. Uma possibilidade que é muito aventada é que o que estava se planejando é um atentado realmente contra sinagogas, mas feito por lobos solitários que podem ter simpatia pelo Hamas, mas que não necessariamente estavam fazendo isso a mando da cúpula do Hamas ou de pessoas de relevância de dentro do Hamas. Então, é muito possível que seja algo nessa linha, né? Mas ainda não temos algo muito claro, certo? A PF já tinha realizado operação contra a presença do Hezbollah em território nacional, né? Em setembro de 2018, né, um comerciante foi preso, acusado pelo governo estadunidense de ser um dos principais financiadores do Hezbollah aqui no Brasil. A prisão aconteceu em Foz do Iguaçu. E a atuação do Hezbollah aqui, ela estaria muito associada a um braço de arrecadação financeira, participando de atividades de tráfico de drogas, associados ali ao PCC, a coisa ali na fronteira, na tríplice fronteira que a gente tem ali com Paraguai e Argentina e tudo mais. Nunca algo nessa linha, né? Foi uma informação que chocou muita gente, né? Porque como assim um atentado terrorista no Brasil? Vale deixar uma coisa clara, a gente já teve outros planejamentos nessa direção. Em 2016, a Polícia Federal desencadeou uma grande operação para inibir atentados nas Olimpíadas lá no Rio de Janeiro, né? Essa operação foi feita um mês antes das Olimpíadas, ela prendeu várias pessoas que estavam fazendo essa articulação toda, né? É um fato que até hoje também ficou muito... Ele acabou sendo esquecido e a gente até hoje não tem detalhes muito consolidados a respeito do que realmente estava se planejando naquela situação, qual era exatamente o grau de participação de cada um dos envolvidos, né, como que funcionava ali o financiamento, se seria um atentado de grande magnitude ou seria ali uma ação mais trash mesmo, que pudesse deixar mortos e tudo mais. Então assim, não é nenhuma novidade, o que você tem é uma necessidade de que a Polícia Federal sempre fique atenta para conseguir desmontar esses planos antes de que eles sejam botados em prática, certo? Né? Então, desse aspecto, seria algo que acontece pela primeira vez no Brasil? Sim, mas não é a primeira vez que a gente pega gente planejando isso aqui no Brasil, ou supostamente planejando isso aqui no Brasil, tá? A punição para esses crimes, ela é mais pesada, né? Porque você tem ali o crime de integrar a organização terrorista ou realizar atos preparatórios do terrorismo, né? É uma situação, né, em que o planejamento de um crime ele já se configura como um crime, porque está previsto assim na legislação, ao contrário de outras coisas, tá? E a pena máxima, né, por ser crime de terrorismo, ela chega a 15 anos e 6 meses de prisão, né? Qualquer crime previsto na lei de terrorismo, eles são equiparados a crimes hediondos, né? São inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia, indulto presidencial e tudo isso, assim como também você já tem aí uma aplicação de prisão desde o início mais sólida, certo? Né? Essa lei de terrorismo também sempre muito discutida. Ela foi aprovada não há tanto tempo atrás, ela foi também utilizada quando você teve ali os planejamentos na Olimpíada do Rio de Janeiro. E veio junto com isso um grau aí de briga diplomática, tá, gente? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, falou o seguinte: as forças de segurança brasileiras, juntos do Mossad, que é o serviço de inteligência israelense, tá? E seus parceiros na comunidade de segurança israelense, bem como as agências de segurança internacional, desmontaram um ataque terrorista no Brasil, planejado pela organização terrorista Hezbollah, dirigida e financiada pelo Irã. O Mossad agradece os serviços de segurança brasileiros pela prisão de uma célula terrorista operada pelo Hezbollah para atacar alvos israelenses e judeus no Brasil. Gente, essa fala do primeiro-ministro criou uma repercussão negativa, porque assim, a Polícia Federal fez a operação, baseada em informações que sim foram entregues pelo Mossad e pelo governo dos Estados Unidos, tá? Porém, a Polícia Federal apresentou isso com toda a cautela que ela deve fazer em qualquer investigação de crime. Essas pessoas foram presas e sofreram mandados de busca e apreensão porque elas são suspeitas de planejarem esse tipo de coisa, tá? Israel afirmou de forma categórica que sim, elas estavam planejando esse tipo de coisa, né? Diplomaticamente isso não foi bem visto, né? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ele fez uma publicação no Twitter meio que rebatendo o Benjamin Netanyahu, falando o seguinte, olha: primeiro, o Brasil é um país soberano. A cooperação jurídica e policial existe em modo amplo, com países de diferentes matizes ideológicas, tendo por base os acordos internacionais. Nenhuma força, né, segundo lugar, nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil. E nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultados de investigação conduzidas pela Polícia Federal ainda em andamento.
Resposta clara. Vocês estão antecipando o resultado de uma investigação que está correndo, pela qual agimos prontamente, sim, com o recebimento de informações de vocês. Mas agora está no nosso escopo. Aí ele coloca, terceiro, quem faz análise da plausibilidade de indícios que constam de relatórios internacionais são os delegados da Polícia Federal, que submetem pedidos ao nosso Poder Judiciário. Quarto, os mandados cumpridos ontem, sobre possível caso de terrorismo, derivam de decisões do Poder Judiciário do Brasil. Se indícios existem, é dever da Polícia Federal investigar e confirmar ou não as hipóteses investigadas. Quinto, a conduta da Polícia Federal decorre exclusivamente das leis brasileiras e nada tem a ver com conflitos internacionais. Não cabe à Polícia Federal analisar temas de política externa. As investigações da Polícia Federal começaram antes da deflagração das tragédias em curso na cena internacional. Sétimo, apreciamos a cooperação internacional cabível, mas repelimos que qualquer autoridade estrangeira cogite dirigir os órgãos policiais brasileiros ou usar investigações que nos cabem para fins de propaganda dos seus interesses políticos. Oitavo, quando legalmente oportuno, a Polícia Federal apresentará ao Poder Judiciário do Brasil os resultados da investigação técnica, isenta e com apoio em provas analisadas exclusivamente pelas autoridades brasileiras. Tá dizendo, né? Recebemos as provas e nós investigamos, não recebemos uma investigação toda pronta, né? E cumprimos os mandados, né, por ordem ou por pressão internacional. Tá? Eu considerei adequada a fala do Flávio Dino, e ela veio também acompanhada, além da declaração do Benjamin Netanyahu, de umas declarações feitas pelo embaixador de Israel aqui no Brasil, que geraram polêmica, porque ele se reuniu, né, com o Bolsonaro e com deputados de extrema-direita, né, foi uma coisa que chamou a atenção, inclusive, do ponto de vista diplomático, porque ele não buscou se reunir também com parlamentares de outras matizes ideológicas, inclusive com deputados da base aliada do governo federal, se uniu com um ex-presidente acusado de tentar cumprir golpe de Estado e tudo mais, certo? De qualquer forma, vem na esteira disso também, porque ele também deu declarações a respeito da investigação, que na visão de pessoas da área de diplomacia, não apenas da diplomacia do governo federal, não eram cabíveis. Agora, gente, é cautela. É uma investigação sobre planejamento de atentado terroristas. Acende um sinal vermelho para a comunidade judaica brasileira, evidentemente, certo? E é importante que esse sinal fique aceso para você evitar que tenha qualquer tipo de atentado cometido, né? Mas a gente não tem muitos detalhes. A Polícia Federal não divulgou praticamente nada ainda a respeito disso, tá? A última informação que a gente tem, e que vale ser elencada, é que um dos presos, teve um preso em São Paulo que estava embarcando no aeroporto de Guarulhos e outro que estava numa panificadora, tá? O que estava embarcando no aeroporto de Guarulhos, ele teria confessado que estava planejando os atos, né? Depois de ter sido recrutado pelo Hezbollah, certo? Essa informação foi divulgada pela CNN Brasil e depois confirmada por outros meios de imprensa com investigadores da Polícia Federal, certo? Então ele teria confirmado o braço do Hezbollah aí. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos aguardar com toda a cautela do mundo, certo, gente? Qualquer momento estou de volta com mais informações. Grande abraço a todos e até a próxima.